paz, amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Quero aqui agradecer a Deus nessa noite pela presença dos nossos irmãos que cooperam conosco. Que irmão não visita, irmão coopera. Nosso irmão Peterson e a nossa irmã Janaína. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, como tem abençoado. Amém? Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Amados, falando em casa do Pai, abra aí a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, você vai manter ele aberto aí no capítulo 15. Aí você vai olhar aqui no telão para você ler comigo. Amém? O livro de Lucas capítulo 15, no versículo 11 ao 13. Mas depois você mantém a Bíblia aberta. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou de forma errada, ou de forma irresponsável. Amém? Até aqui. No capítulo 15 do livro de Lucas, nos traz 3 parábolas. A primeira fala da ovelha perdida, das 100 ovelhas. Uma se perdeu, o pastor, deixando as 99, foi atrás daquela que havia se perdido. E a Bíblia diz que, encontrando, coloca no ombro, em seus ombros, e leva de novo para o rebanho. E ali festeja o acontecido. A segunda palavra é a da dracma, ou a moeda, vamos falar na nossa linguagem. A mulher, a dona de casa, perde a moeda, então ela começa a varrer a casa de um lado para o outro até achar a sua dracma, a sua moeda. E encontrando, chama as amigas e diz que elas comemoram a moeda de cabeça que perdeu. Eu analisando essas 2 parábolas que Jesus relatou aos escribas e fariseus, que questionavam Jesus, o porquê que Jesus comia com publicano, comia com pecadores, o interessante é que Jesus ele traz essas 2 parábolas falando acerca de algo que se perdeu. Uma situação inesperada. Uma situação inesperada que aconteceu. A ovelha se perdeu, a moeda se perdeu. Mas na terceira parábola, que é nessa que nós vamos falar, a Bíblia nos diz que um jovem que estava dentro da casa do pai, ele não enxergou as coisas boas que tinham dentro da casa do pai. E diz então o texto que este jovem, ele vai embora. Ele pega os seus pertences, ele vai embora da casa do pai. O interessante, querido, é que nessa parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás. O pai não vai atrás. Porque não foi
que ele esperava que aconteceu. Não, foi algo premeditado, algo consciente. E você já conhece a passagem do filho pródigo, que ele volta, o pai não vai, ele volta. E aí está o interessante de toda essa passagem, o porquê que ele volta. O que ele não enxergou na casa do pai para querer procurar lá fora? E por que ele voltou? É óbvio, porque ele não encontrou o que ele esperava encontrar lá fora. E tinha tudo dentro da casa do pai. Por isso que o tema dessa noite é esse daqui. Podemos ler aí? 1, 2, 3. O que tem na casa do pai? O que tem na casa do pai? O que esse jovem não conseguiu ver na casa do pai? Apesar de ter sido uma parábola, uma história, uma comparação, é o que acontece hoje com inúmeras pessoas. Então nós vamos ver aqui o que tem na casa do pai. Eu separei aqui exatamente 6 pontos que vão nos ajudar a não cometer o erro que este jovem cometeu, de não enxergar as coisas que tem dentro da casa do pai. Amém? Então vamos lá para o primeiro ponto. O que tem na casa do pai? Temos o pai. Versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O pai que gera. O pai. Uma coisa, querido, que eu e você temos que entender. A partir do momento que nós nos preparamos para vir para a casa do pai, eu e você, nós temos que entender que o pai está presente. O pai está presente, meu irmão. É por isso que sente toda essa alegria, esse mover, essa ação maravilhosa, porque o pai está presente. Aleluia. Esse jovem, de acordo com a história que Jesus contou, é o que acontece com muitos. Vem para a igreja, mas não consegue entender que na igreja, meu irmão, ele tem que esperar encontrar o pai. O pai está presente. Mas as coisas são, tantas coisas que passam pela cabeça, como passava na cabeça desse jovem. E ele não conseguia entender
o pai tomar conta. Então a casa não é do pai. Mas quando a casa é do pai, quando nós entendemos, Deus, esta casa é do Senhor e não nossa. A igreja é do Senhor e não nossa. Aleluia. Quando a casa é do Pai, oh aleluia, nós sentimos a presença dele, nós sentimos o agir dele, nós nos alegramos, nós choramos, nós vivenciamos o melhor de Deus. Porque o nosso Pai, ele está presente. Oh glória. Como é que aquele jovem não entendeu isso? O Pai está presente todos os dias. Que bom termos um Pai presente todos os dias. Amém? O Pai está com você. É interessante que às vezes as situações são tão pesadas em nossas vidas, que às vezes nós até falhamos no falar. Deus, o Senhor não está comigo. Não, o Pai está presente. O Pai não te abandona. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, sempre presente, que não nos desampara, que não nos deixa, que está conosco todos os dias, até a consumação do século, até a consumação de todas as coisas. Deus está presente na casa. Deus está aqui. Ele é onipresente. Ele está aqui, contemplando a minha e a tua vida. Então entenda uma coisa: você não está só. Tem mais ainda: você não é órfão. Você tem um Pai eterno, celestial, que te ama e está contigo todos os dias, inclusive na casa dele. Então quando você sair da sua casa, querido, entenda uma coisa: eu vou me encontrar com o Pai. Eu vou para a casa do Pai para adorá-lo, para abraçá-lo, para me entregar a Ele, para glorificá-lo. E eu não estou nem aí como os outros vão falar. Eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou chorar, eu vou rir, eu vou abraçá-lo, eu vou sentir o meu Pai, porque Ele está presente. Amém? Segundo, que tem na casa do Pai os bens. O versículo 12 e 13 nos diz assim: o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. Versículo 13: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Na casa do pai existem os bens. Esse jovem, na casa do pai, a única coisa que interessava para ele era os bens. É interessante isso, né? Nos dias de hoje, muitos querem apresentar um pai que apenas entrega bens. Bens. Carros, casas, vem, campanha da cara da riqueza. Vamos fazer a campanha da cara da riqueza, ó. E aí vem, eu quero. Uma coisa que esse rapaz, na história de Jesus, não entendeu, é que ele tinha, da parte do Pai, bens mais valorosos do que os bens materiais. Eu vou explicar para você.
ele pede a parte dele e o pai então dá toda a parte dele. Essa é a tua parte. Saiu cheio de dinheiro. Mas uma coisa, querido, que esse jovem, ao sair da casa do pai, não levou, e era muito mais valioso do que os bens materiais que ele levou, que eram os bens dos valores morais. Você sabe o que o pai de verdade faz com o filho? Filho, o filho, seja uma pessoa digna, respeite, não roube, não queira fazer o mal para os outros, não estrague a sua vida, não estrague a sua vida com vícios, não faça isso. Respeite um homem de verdade, uma mulher de verdade, é uma mulher que é uma pessoa que mantém os valores. Esse jovem, diz o texto, que ao sair com o dinheiro, ele começou a gastar esse dinheiro com tudo aquilo que é errado, com prostituição, com bebedeira, com falsos amigos, com festas, com tudo aquilo que iria trazer uma consequência ruim para a vida dele. Ele esqueceu. Ele deixou o que era de mais importante na casa do pai. Quando nós, querido, entramos na casa desse pai maravilhoso, desse pai eterno, desse Deus maravilhoso, a primeira coisa, querido, quando nós entendemos que Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Pai real, o nosso Pai verdadeiro, a primeira coisa que nós fazemos, mudamos a nossa mentalidade. Mudamos o nosso comportamento. Engraçado, a irmã não fala mais palavrão, o irmão não fala mais palavrão. Por quê? Porque eu entrei na casa do pai e o pai me educou, e o pai me ensinou valores reais. O pai me ensinou que eu não devo mais fazer aquela burlar o imposto de renda, porque isso é roubo, isso é falcatrua. Não, eu tenho um pai que me ensinou a como ser homem de verdade, ou ser mulher de verdade. Deus, Ele mudou a nossa maneira de viver. É assim ou não é? O que nós fazíamos de errado, mas quando entramos na casa do Pai, encontramos o Pai nos educou e conseguimos entender que há valores bem melhores e maiores do que apenas bênçãos materiais, que a traça e a ferrugem consomem. Eu não estou dizendo que Deus não queira te abençoar nisso, não. O que eu estou dizendo para você, e você está entendendo muito bem isso, é que Deus nos deu valores morais e valiosos que hoje o povo aí fora olha para nós e vê algo diferente. Não, o homem, você não mexe com mulher, você não mexe com outras mulheres, você não trai, você não bebe, você não fuma, você não fala palavrões, você tem um comportamento diferente, é porque eu habito na casa do Pai e o Pai me ensinou esses valores. Mas quando a pessoa ela está na casa do Pai apenas visualizando os bens materiais do Pai, aí é um problema, querido. Aí é um problema. E é o que infelizmente existe hoje, um monte de filhos pródigos espalhados por aí em casas que parecem ser do Pai, que a única coisa que quer é os bens do Pai. Já viu aquela conversinha aqui? Conversinha não, isso é fato. De pessoas que só estão esperando o pai fechar os olhos para começar a briga pela herança. Misericórdia existe, né? Infelizmente, já estão prontos na linha de largada. O velho está, um olho já fechou, falta só mais um. Eu já tenho o advogado. Não vê a hora. Você pensa que na igreja não tem muito disso? Deus, eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção.
Ter uma coisa, meu querido, Deus pode dar um carro e glória a Deus que Ele te dê. Deus pode dar uma casa e glória a Deus que Ele te dê. Deus pode te dar aí uma conta recheada no banco, glória a Deus que Ele te dê. Mas o que Deus quer, na verdade, para a minha vida e para a tua vida, é que eu e você venhamos ser salvos. E se eu mantenho os valores morais na minha vida que Ele me ensinou, a salvação, ela fica notória na minha vida. Amém? Como é que pode hoje pessoas dentro da casa do Pai brigar por questões financeiras? Como pode hoje pastores tentar arrancar um outro pastor de tal igreja porque aquela igreja está rendendo mais dízimo do que a outra? Como isso, querido? Como pode pastores dizer que, olha, entrega teu carro, entrega a tua casa? Que conversa é essa? Como pode? São filhos que entram na casa do Pai e não enxergam o Pai. São filhos que não querem saber dos valores morais que o Pai deixou para nós. São filhos, na verdade, que apenas estão olhando para o próprio umbigo. Veja uma coisa, meus queridos, Deus pode fazer tudo, mas uma coisa que Deus quer, que nós venhamos manter os valores morais que Ele nos orientou através da sua palavra. Amém? Amém. Valores morais, que é o que tem se perdido muito hoje, infelizmente, dentro da casa do Pai. Você já imaginou esse jovem, o dia a dia dele? Ele chegava na casa do Pai, olhava aquela fazenda, uma parte desse gado é dele, uma parte dessa casa é minha, uma parte dessa terra é minha. Meu pai tem dinheiro. Quantos hoje não entram na casa do Pai com essa mentalidade? Reunião dos empresários, né? Que negócio de reunião de empresário? Deus não quer reunião de empresário, Deus quer reunião de adoradores. De adoradores, de homens e mulheres que com dinheiro ou sem dinheiro estão dispostos a adorar a Deus. Se com saúde ou sem saúde estão dispostos a adorar a Deus. Se com carro ou sem carro estão dispostos a adorar a Deus. Porque o bem maior que ele recebeu de Deus, querido, é a sua palavra, a instrução da sua palavra, os valores morais que mudaram a nossa vida, mudaram a nossa maneira de viver. Amém? Esse jovem se preocupou com os bens materiais e não se preocupou em manter os valores morais. Por não manter os valores morais, perdeu. Quantos já perderam tudo? Quantos por deixar os valores morais, perdem tudo? Vou aproveitar a vida. Não, isso não é aproveitar a vida, isso é viver erradamente. Na casa do Pai, querido, tem os bens. E o bem maior de Deus são os valores morais que Ele nos ensinou. Amém? Então que você e eu devemos guardar esses valores que Deus nos ensinou. Esses bens que Deus nos ensinou. E honrar a esposa, honrar o esposo, honrar a família, honrar o vizinho, honrar o serviço, honrar o irmão, honrar, obedecer, pai e mãe, por aí vai, ser uma pessoa digna de estar na terra. Amém? Valores que Deus nos deixou. Glória a Deus. Terceiro, o que temos na casa do Pai? Podemos ver aí? 1, 2, 3. Valorização. Valorização.
de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. O galo começou a perguntar. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos, ou cuidar dos porcos. Ali, versículo 16, desejava ele fartar-se das alfarrobas, ou das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Se o ser humano for esperar alguma coisa da sociedade, ele está perdido. Se você ficar esperando algo querido, dos braços fortes de homens, eu e você estamos perdidos. Esse jovem, ele tinha tudo na casa do pai. O pai valorizava ele. Sabe por quê? Porque ele era filho. O pai valorizava. Mas ao sair da casa do pai e ir encontrar o que ele achava, pensava que encontraria lá fora, e não encontrando, a única coisa que ele encontrou foi desvalorização. Pedindo ajuda, o rapaz diz: vai apacentar os meus porcos, vai lá cuidar dos meus porcos, guarda os meus porcos, se sobrar alguma coisa eu te dou. E a Bíblia diz que ele chegou a um tal ponto que ele olhou para a comida dos porcos e desejou, não comeu, mas desejou se fartar da comida que os porcos comiam, porque a necessidade que estava passando era grande e ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Porque o amor verdadeiro provém de Deus, do Pai. Quantos, queridos, chegam nessa situação de a ponto de pegar a comida e esquenta no lixo? Você vê nitidamente o diabo gargalhando da imagem e semelhança de Deus. Mas porque ele quer isso, ele buscou isso. Quantos hoje, queridos, estavam na casa do Pai, sendo valorizados por Deus, sendo valorizados por esse Pai maravilhoso, e por uma questão ou outra acabou saindo da presença de Deus, saindo da presença do Pai, achando que lá fora eles iam encontrar pessoas que valorizassem mais. Converse, não valorize. Se tem alguém que me valoriza e que te valoriza, é o Pai. Aleluia. É o Pai. Ele te valoriza. Ele te vê como filho. Na casa do Pai é um banquete para você todos os dias. Esse jovem, por deixar que as coisas tomassem conta da sua mente e do seu lado emocional, acabou achando que ia encontrar coisa melhor lá fora. O que ele encontrou foi só desgraça, a ponto de desejar. Infelizmente, querido, quantos voltaram para o roubo, voltaram para as drogas, voltaram para a miséria, voltaram a fazer as coisas que não faziam mais, voltaram a cometer atos que o Pai havia ensinado a não cometer? Quantos? E chegando lá fora, ninguém valoriza não, meu querido. Lá fora o mundo é cruel mesmo. Lá fora é como Jesus disse, tem aflição. Mas se estivermos com o Pai, nós vamos vencer as aflições. Mas se não estivermos com o Pai, as aflições elas tomam conta. Amém? Esse jovem não encontrou
Aí, nós precisamos entender que, independente de qualquer coisa, Deus olha para você e diz: tu és meu filho. O preço que eu paguei por você não tem como medir, não tem como avaliar, é preço de sangue. Eu entreguei o meu único filho para que você hoje se tornasse filho. Ai, que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Valorização. Como é que um Deus olha para mim, olha para vocês, nós pecadores, homens e mulheres que não estavam nem aí para Ele, mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele olha para nós e diz: eu te chamo pelo nome. Aleluia. E tu és meu. Oh, glória. Aleluia. Valorização. Deus nos valoriza. Meu amado, não fica preocupado não, quem quer te valorizar ou deixar de te valorizar. Olha para o céu e entenda uma coisa: Deus, o Pai, te valoriza. Aleluia. Talvez a gente se entristeça com tais coisas. Puxa vida, nem me valoriza. Mas fica tranquilo, você tem um Pai maravilhoso que olha para você e diz: eu te valorizo. Tem calma que tudo isso vai passar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele nos deixou o Consolador. O Espírito Santo, que tem a função de nos guiar. Quer ver? Versículo 17 em diante. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que Deus diz? Nosso Deus diz assim: os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Teus caminhos não são os meus. Você está falando aí tudo besteira. Aleluia. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quem falou? Espera um pouquinho. A Bíblia diz que esse rapaz, naquele momento de desespero total, olhando para a comida daqueles porcos, sentindo desejo de se tornar um, aí vem a presença do Espírito Santo.
Faz isso não. Tu és meu. O Espírito Santo ele tem a função do quê? De convencer o homem do pecado. Ele tem a função de convencer o ser humano do pecado. Esse rapaz, quando saiu da casa do pai, saiu cheio da razão, saiu com o peito estufado. Agora é minha vez, agora ninguém me segura. Caminhando e cantando, seguindo a canção, deixa comigo. Mas nada melhor que o tempo. Quando chega naquela situação, o Espírito Santo, como diz a Bíblia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo se move em você. Naquele momento, aquele rapaz ele cai em si. O cair em si, querido, nada mais é do que uma ação do Espírito Santo agindo em nossas vidas com gemidos inexprimíveis. Para com a emoção e age com a razão. Você tem um pai, você tem uma casa. Volta. Esse rapaz ele cai em si e ele reconhece. Aí que é a coisa. Aí, meu irmão, que é a coisa mais linda. O problema não é você errar, o problema não é eu errar. Não é não, pastor, não. O problema é não reconhecer que erramos. Esse é o problema. É não deixar com que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado. Convencer. O Espírito Santo nos convence. Não nos obriga, ele nos convence. Aí aquele diabo. Rapaz, está errado. Por que eu estou errado? Não, não estou errado não. Está errado. Pensa direito. Aí você começa a pensar e você é convencido de que realmente estávamos errados. Aí eu reconheço, não, eu estou errado, é verdade. É verdade, na casa do pai tem tudo, por que eu estou fazendo isso? Aí às vezes pensa até demais, né? Eu não sou mais digno de ser chamado filho de Deus. Papai, um pouquinho. Ele começa a entender que na casa do pai dele, os trabalhadores têm pão com fartura na mesa. Nós somos, eu gosto de falar isso, nós somos a maior e melhor criação de Deus. A Bíblia diz que os anjos nos servem, são conservos nossos. Somos servos de Deus e os anjos são conservos nossos. Trabalham em nosso favor. Por quê? O Pai mandou. Guarda os teus filhos. Olha que privilégio. Peraí, na casa do meu pai os trabalhadores têm fartura. Se tem fartura para os trabalhadores, imagine para os filhos. Aleluia. Não sou digno de ter chamado teu filho. Isso é besteira. A Bíblia diz que ele chega, reconhece o erro e ele diz ao pai: peguei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ter chamado teu filho. Sabe qual é a atitude do pai? Quinto ponto. Na casa do pai, o pai manifesta o amor e o perdão. Há o amor e o perdão. Isso é algo essencial na vida do Filho de Deus. O amor e o perdão. O versículo 22 nos diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa. E ele dá ordem aos seus anjos para que te guardem. Trazei depressa a melhor roupa, vestido, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés.
apóstolo João diz: filhinhos, não pequei, mas se pecais, saiba que há um advogado no céu, pronto para perdoar os vossos pecados. Ai, Deus, eu me amo. Quem falou isso para você, rapaz? O amor de Deus é sobre as nossas vidas, o perdão de Deus é sobre as nossas vidas. Quando esse rapaz chega ao Pai e ele fala tudo aquilo que ele imaginava. Entenda uma coisa, meu querido. Vou repetir: os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus olha, o Pai olha para ele, com aquele olhar de amor, de perdão. Vem, rápido, traga para o meu filho a melhor roupa. Deixa eu falar para você o que Deus está preparando para mim e para você. É o terno de arrecadando. Oh Deus, aleluia. Não será quais são as marcas de hoje? Eu não me apego aí. Mas será qual é o tecido de hoje? Porque eu sei que o Pai está preparando para mim e para você, é que quando a trombeta tocar, Ele já está preparando as vestes brancas. Vestes brancas. Aleluia. De um pano que não existe na terra. Ô glória. De um pano que não precisa de ombro, nem Ariel, nem nada dessa baboseira. Alvo, mais que a neve. O Pai está preparando isso para a minha vida e para a tua vida. O Pai está preparando uma festa maravilhosa no céu para quando entrarmos lá. Amém? Ora, esse filho achou que não era digno. Faça-me como um dos teus trabalhadores. Não. Deus não age como nós agimos. Se arrependeu, tu é filho. Se tu voltou, é porque é filho. Se está se entregando, é porque é filho. E o filho sempre volta. Amém? O pai perdoa todas aquelas besteiras que o filho fez. Você pensa que o pai vai descontar dele a parte que ele gastou? Não. Na casa do Pai tem abundância. Na casa do Pai tem abundância, meu filho. Porque Ele é dono de tudo e de todos. Amém? Possamos entender que essa atitude de amar e perdoar é algo que o Pai nos ensinou dentro das lições morais. Amém? Está disposto a perdoar? Amém? Coraçãozinho livre? Coração livre? Purificado, sem raiz de amargura, louvado seja Deus, porque o Pai perdoa. Quando eu erro, o Pai me perdoa. Quando você erra, o Pai perdoa. Quando nós erramos, o Pai perdoa, porque Ele nos ama. Aleluia. E Ele sempre está com os braços abertos. Amém? Ser útil. Na casa do Pai há união. Ô glória. Ora, filho mais velho estiveram no campo. Quando voltaram, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Tem festa na casa de papai. Na casa do pai sempre tem festa, porque o povo de Deus é alegre. Eu não consigo entender o povo de Deus triste. Irmão, isso na minha cabeça. Estou dizendo que nós não temos uma tristeza, não é isso. Mas existem pessoas que vivem triste. Com Deus, a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Nós somos alegres. Mas vamos dar utilidade, é uma outra história. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? O que está acontecendo?
e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, procurava trazer a união. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Mentiroso. Aquele que diz que comete pecado, já está pecando. Aquele que diz que não comete, já está pecando. Mas vamos dar sequência. Sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o filho cevado. Então me respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Rapaz, não é que a gente encontra outro filho pródigo dentro da casa do pai? Tem outro perdido dentro da casa do pai? Quando esse está chegando, ele vê aquele alvoroço, aquela festa, a música, a dança, oh, glória a Deus, aleluia. O que está acontecendo? Teu irmão voltou, teu pai mandou matar. É assim. Mas o irmão está chegando hoje, já vai sair para a bênção. Porque o nosso Deus é Deus de bênção, para o primeiro e o último, para todos. Mas eu estou sempre presente. Tu nunca fizeste isso. Como nunca Deus fez isso, rapaz? Como que o pai nunca te deu aí uma... Você está comendo todo dia na mesa. Você acha que acontece, irmão? E às vezes nós enxergamos coisas aonde não. Você acha que na casa do pai não tinha alegria, não tinha festa? Tinha. Às vezes as pessoas, voltando, ficam preocupadas com as coisas dos outros e esquecem do que Deus está fazendo por ela. Esquece. Quantas coisas Deus já fez na tua vida? Quantas coisas Deus já fez na minha vida? A Deus não faz na dela, Deus só faz na vida da dela. Que isso, rapaz? Que isso, mulher? Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E para cada um, querido, Deus tem um agir diferente. O que Deus quer é que nós venhamos nos unir, que nós venhamos que não ficar do lado de fora da festa. Está uma festa maravilhosa lá dentro, e o rapaz não queria entrar. Vai ficar do lado de fora fazendo biquinho? Vai ficar? Não é? Fica do lado de fora, porque se a porta fechar já era. O pai, ele sai de dentro da casa. Filho, teu irmão estava perdido, olha que maravilha. Ele voltou. Estava morto, estava aí, ó, sendo pisoteado pelo diabo. Ele reconheceu eu e voltou. Glória a Deus. Mas é assim, o diabo dá uma festa. É assim. Já vai voltar a fazer as funções, já vai voltar a pregar, já vai voltar a louvar, já vai voltar. Filho, ele estava morto e reviveu, ele reconheceu, e você está morrendo com essa atitude. Vai ficar do lado de fora a festa, não vai parar por causa do teu biquinho. A obra de Deus não para. A ação de Deus não para. Vai ficar com o biquinho ou vai perdoar, amar e entrar para a gente festejar? Aleluia. Papai está falando. Ó, papai está falando, vai ficar. Mas o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do e do erro. Ele entendeu, entrou e se alegrou. Aleluia. E aí, meu irmão, a festa não acabou mais. E é assim que vai ser o céu. Aleluia. E nós não venhamos ficar do lado de fora da festa, olhando coisa onde não tem.
Vamos para dentro da casa do Pai, que tem muita coisa boa para a minha vida e para a tua vida. Amém? Se você crer nessa mensagem, aplauda o Senhor.